O texto diz assim, irmãos: quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Amém. Amados, a ceia do Senhor, a ceia que a igreja celebra, aqui é uma ceia, essa ceia descrita aqui, ela é a ceia da Páscoa judaica. A ceia do Senhor que a igreja celebra, ela é melhor compreendida quando nós compreendemos esta ceia. Aqui é um marco, irmãos, um marco na história da salvação. É um marco na história de Deus, de um Deus santo, de um Deus poderoso, que procura homens e mulheres e vem ao encontro de homens e mulheres para salvá-los. Então eu quero primeiro falar um pouquinho sobre essa ceia judaica. Eu vou iniciar falando sobre isso, porque os judeus, eles tinham um grande ritual, era a data mais marcante do calendário judaico, e a ceia de Páscoa rememorava o quê? O que eles celebravam, o que eles relembravam? Eles relembravam exatamente a libertação do cativeiro egípcio. Eles eram cativos de um povo muito poderoso, eles não conseguiriam, pelas suas próprias forças, saírem daquela situação de cativos, de dominados, e Deus, com mão forte, os liberta. E então, todos os anos, a Páscoa era celebrada, esse memorial de libertação, de Deus que intervém na história para libertar pessoas. E como ela acontecia? A família se reunia, era uma instituição familiar, era uma celebração da família reunida. Quando a família era muito pequena, ela poderia chamar uma outra família que igualmente fosse pequena, e eles se ajuntavam e mantinha-se aquele ambiente familiar. E dada a circunstância, o anfitrião, a pessoa que era dona da casa, ela oferecia um cálice de vinho a todos os que estavam presentes ali nesse primeiro cálice, e depois eles comiam ervas fortes e amargas. Isso fazia parte dessa cerimônia. As ervas amargas, elas rememoravam esse tempo do sofrimento, a amargura do cativeiro, a amargura de ser dominado, a amargura de não poder ter liberdade, a amargura de não poder celebrar culto a Deus, adoração a Deus, do modo como eles gostariam de fazer, a amargura daquele contexto de escravidão. Depois desse momento, normalmente um dos filhos perguntava ao pai, que normalmente era o anfitrião também: por que essa noite é diferente das demais? Por que essa noite é diferente das demais? Então o pai lhe dava a resposta, e ele rememorava ao filho que aquela noite era diferente das demais, porque houve uma noite em que o anjo do Senhor ia passar, e as casas, as famílias, os lares que não tivessem a marca do sangue do Cordeiro nos umbrais das suas portas, elas teriam a morte do primogênito. Então eles rememoravam o fato de que Deus livrou o seu povo, que confiou na palavra dele, e que marcou os umbrais das portas como resultado dessa confiança em Deus, e que Deus teve misericórdia e poupou esse povo que confiou nele, na sua palavra. Então,
nesse segundo momento, eles rememoravam isso, esse livramento, eles rememoravam essa passagem de Deus poupando a vida dos filhos, dos primogênitos e a vida do povo. Depois eles cantavam, celebravam com cânticos, e nós temos a letra do cântico, não temos a música, que é o Salmo 113 e o Salmo 114. Eles celebravam a Deus, cantando para o Senhor. E finalmente eles faziam um ritual de purificação, que era um ritual de limpeza das mãos, eles lavavam as mãos. A purificação está muito presente na vida do judeu. Inclusive os discípulos de Jesus são questionados sobre isso num dado momento, por que eles não se purificavam, que era esse ato de lavar os punhos, as mãos, a cabeça, enfim. E eles faziam isso num dado momento, como uma ideia de que eles iriam comer o cordeiro, então eles estariam limpos daquela amargura, eles estariam num ritual simbólico, obviamente, irmãos. A água não limpava dentro, mas eles então simbolizavam essa limpeza, e eles então comiam o cordeiro com pães, a carne do cordeiro, muitos aqui gostam dessa carne, inclusive, com pão sem fermento. O pão sem fermento, dando a ideia de que não era possível deixar a massa crescer, não era possível esperar levedar aquela massa, porque eles estavam com pressa de sair para a terra prometida, para a terra que o Senhor prometeu. Então os pães revelavam àquela geração, porque isso era contado para eles, era o símbolo exatamente dessa pressa com que eles saíram do Egito. Então, basicamente, eles comiam essa carne, e ela deveria ser comida completamente, eles deveriam comer toda a carne do cordeiro, e por isso a ideia de que se uma família fosse muito pequena, ela deveria se juntar a outra para que essa carne fosse consumida. Os ossos eram queimados pela manhã, então eles comiam essa carne, depois eles tomavam um último cálice e eles cantavam novamente. E aí nós também temos a letra, Salmos 115, 116, 117, 118, são salmos da letra de canções que eles cantavam nesse período. Irmãos, estou tentando posicionar os irmãos. O que Jesus estava fazendo com os discípulos era isso. Era exatamente isso que Jesus estava fazendo. E nesse dado momento, antes de cantarem essa canção, ele entra com o assunto que aquela ceia de Páscoa era a última, porque algo novo Deus estava por fazer. E que aquilo que viria, aquilo que aconteceria, o sofrimento que ele sofreria, os danos que ele sofreria, estavam diretamente ligados com aquela cerimônia. Mas agora, num novo pacto, numa nova aliança, numa nova etapa de salvação, agora não mais a salvação e a libertação de um povo das mãos de outra, mas uma salvação, uma aliança seria feita no sangue dele, numa nova etapa do ato de Deus salvar pessoas. Antes deles cantarem esses últimos cânticos, Jesus pega um cálice, como eu falei, ele era o terceiro cálice dessa cerimônia, e ele diz: a partir de agora, haverá uma nova aliança, um novo pacto. Essa vai ser a última vez que vocês vão participar de uma cerimônia como essa, porque isso vai ficar no passado, essa aliança vai ficar no passado, porque há uma aliança nova, e o cálice simbolizava o sangue novo, do cordeiro novo, sendo derramado em favor daqueles que estavam escravos. Depois eles vão cantar e vão sair para o Getsêmani. Esse texto não trata disso, mas nós sabemos a história. Agora vamos para o texto de fato que lemos. O que eu quero que fique claro para vocês, que Jesus está... Por que Jesus poderia ter
num qualquer outro momento, explicado sobre o sofrimento, sobre a paixão dele. Mas por que ele o faz na celebração da Páscoa? Para que essa transição ficasse muito clara na vida dos apóstolos, que iniciariam a igreja, para que eles ensinassem a igreja, para que a igreja, então, tivesse na ceia, a ceia ajudasse a igreja na clareza de muitas coisas. Muitos elementos ficam mais claros quando olhados a partir desse momento da ceia do Senhor, e eu quero então destacar algumas coisas disso. Primeiro, enquanto a ceia pascal celebrava essa libertação do Egito, essa nova ceia, ela vai tratar de uma libertação muito maior, que os discípulos nem esperavam e nem de fato gostariam, eu acho. Eles queriam de fato era ser livres do Império Romano. Ele queria que o mesmo que aconteceu em relação ao Egito acontecesse em relação a Roma. Essa é a ideia. Isso é o que estava na mente deles. E o Senhor Jesus vai usar esse momento aqui para revelar muito mais. Do versículo 14 ao versículo 16, os 3 primeiros versículos que lemos. A Páscoa judaica era um povo escravo que ia sair pelo deserto afora para chegar numa terra prometida. Então ela estava olhando para frente. Eles saem com pressa, eles atravessam o Mar Vermelho, depois o mar se fecha em cima dos soldados do Egito e eles vão ao deserto afora. Então o que eles celebram ali naquele momento, eles estão olhando para frente. Deus vai nos libertar amanhã, Deus vai fazer uma obra amanhã. Então eles, naquele momento da celebração, aquela geração estava olhando para frente. E agora Deus chama aqueles homens para olharem para aquele momento, para o presente, não para o futuro. Ainda não é o futuro que vai ser revelado, mas o presente, e um presente muito duro. Um presente que seria duríssimo para Jesus e para os apóstolos. Ontem, na reunião, no culto dos jovens, é quase uma antítese eu estar no culto dos jovens, né, irmãos? Os irmãos entendem isso. Mas nós olhamos um texto que tem muito a ver com isso aqui, que é um texto que vai vir um pouco depois desse sofrimento que Jesus vai mencionar, que é quando Jesus aparece para Tomé. Jesus já tinha aparecido para os discípulos não estavam bem por conta de tudo que eles tinham visto Jesus sofrer e Jesus morrer. Tomé também não estava bem, mas quando Jesus aparece aos discípulos que estavam fechados numa sala, Tomé não estava, e depois Jesus volta para se revelar também a Tomé. Muitos aqui conhecem essa história. E o que Tomé mencionou, e o que ele tratou, que ele gostaria de ver e tocar as feridas de Jesus. São essas feridas que naquele momento eram cicatrizes, que vão simbolizar todo o sofrimento de Jesus, que ele está mencionando aqui com a ideia do cálice, que é o sangue que seria derramado. Irmãos, ontem, olhando esse texto, nós percebemos que obedecer ao Pai pode produzir sofrimentos nas nossas vidas, sofrimentos que deixarão marcas no corpo de Cristo. Jesus Cristo não procurou o sofrimento, ele procurou a obediência. Jesus Cristo não procurou nenhum tipo de sofrimento no sentido de que existe algum benefício no sofrimento, existe algum benefício na dor. O que existe benefício é obedecer ao Pai. Existe propósito em obedecer ao Pai. E é disso que ele está tratando com os discípulos de um jeito muito claro, porque esses homens também sofreriam muito depois. Muito. Eles não conseguiriam alavancar a igreja e levar a mensagem do Evangelho para todo canto, como aconteceu, sem sofrimento. Então a ceia fala de um tipo de sofrimento que é uma marca de Jesus, que fica de fato marcado o seu corpo, tanto que Tomé, ao ver as cicatrizes no corpo de Cristo, ele já não quer tocar, e ele já está pronto para declarar: Senhor meu e Deus meu. Obedecer leva a sofrimento, e sofrimento gera cicatrizes no corpo de Cristo, na igreja de Jesus, que é o corpo de Cristo na terra nesse tempo também. Nós não procuramos sofrimento à toa, irmãos, mas nós não podemos correr do sofrimento. Jesus não correu do sofrimento. Jesus não fugiu do sofrimento. Jesus obedeceu. E as marcas do sofrimento são as marcas da obediência.
É muito interessante, Jesus revela um pouquinho do seu coração nesse texto. Olha como ele se comunica com os discípulos: eu estava ansioso para comer essa refeição de Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Era uma despedida, irmãos. A última vez que eles comeriam juntos. Jesus preparou tudo para que eles tivessem um momento muito especial. A ceia é uma refeição em que as promessas de Deus, as promessas do reino de Deus, elas estão colocadas simbolicamente no pão e no vinho, porque é exatamente isso que Jesus veio fazer: implantar o seu reino em obediência ao Pai, em sofrimento, mas em realização. O sofrimento não foi impedimento para Jesus realizar. O texto vai adiante, nos versículos 15 e 16, eu li para os irmãos. Jesus, no 16, ele diz assim: pois eu nunca mais comerei até que se cumpra no reino de Deus. A sombra da cruz, irmãos, estava colocada sobre a cabeça de Jesus, e ele sabia disso. O motivo, o desejo de querer ansiosamente comer com os discípulos aquela Páscoa é que a sombra da cruz já estava colocada sobre a cabeça dele. Os discípulos não sabiam. Os discípulos não sabiam de nada que viria depois. Os discípulos não tinham consciência do que aconteceria minutos depois, como nós também não temos hoje, como nós não temos em nenhum dia da nossa vida, quando nós também não, assim como nós, iguaizinhos, estamos fazendo uma refeição, e o que acontecerá depois, nós não temos controle, nós não temos domínio, nós não temos conhecimento. Mas é importante que olhemos para Jesus em todo o tempo, o seu sacrifício, o seu sofrimento, porque sofrimentos podem nos aguardar mais adiante, por sermos de Jesus, por estarmos em Jesus. E é natural que isso aconteça, porque isso aconteceu em diferentes gerações. Isso aconteceu com o mestre, aconteceu com os apóstolos, acontece todas as vezes que alguém tenta viver o evangelho de forma mais profunda. A rejeição, a cancelamento, a perseguição, para falar o mínimo. É interessante que na Páscoa judaica o cordeiro foi morto e o sangue do cordeiro colocado nos portais para protegerem as famílias do povo de Deus. A simbologia é claríssima, é evidente. Agora, o cordeiro que Deus estava entregando era seu próprio filho. O sangue do cordeiro de Deus, o Filho de Deus, entregue em favor de nossas vidas. Queridos, não é possível pensar o compromisso com Jesus se nós queremos esse compromisso apenas enquanto isso não significa sofrer. Porque isso não é senhorio de Cristo. Nunca foi. Se o sofrimento nos afasta de Jesus, hoje pela manhã nós estudamos aqui sobre os diferentes solos que a semente do Evangelho cai. São as reações diferentes ao Evangelho. E um dos solos é que parece que vai dar certo. Ela começa a acontecer alguma coisa ali, começa a gerar vida, e parece que vai dar certo, parece que a ficha caiu, parece que houve arrependimento, parece que houve um novo nascimento, parece que houve uma nova vida, até que o sofrimento vem. E quando o sofrimento vem, quando a fé é testada, quando a fé é provada, há uma reprovação. O que eu gostaria muito de ser feliz nessa noite,
na mensagem que eu quero entregar para vocês, é que o modelo de Jesus é um modelo que tem consciência de que vai sofrer, mas ele tem um propósito por detrás, que é obedecer ao Pai, que é salvar pessoas, e isso não impede que ele assuma a dor e o sofrimento. Esse é o modelo da igreja. Esse é o modelo para a minha vida. Esse é o modelo para a sua vida. O que está por detrás, o propósito por detrás, justifica aquela dor, justifica aquela entrega, justifica aquele sofrimento, deixa marcas, cicatrizes, mas vale a pena. 17, 18, o texto diz assim: então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus e disse: tomem isso e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Aí eu quero mostrar uma coisa para vocês. Como eu disse, por que Jesus reuniu esses homens que eram o núcleo mais próximo dele para a cerimônia da Páscoa? Jesus estava famosão agora aqui, irmãos, muitos seguidores, like um atrás do outro. Por que ele reúne tão pouca gente numa cerimônia anônima, escondidinha? Porque aquele povo se tornou família de Jesus. Irmãos, igreja reunida para a ceia não é um grupo de pessoas, não pode ser, irmãos, um grupo de pessoas que se encontrou numa sala num dia da semana. A igreja não é o prédio, a igreja não é a programação, a igreja não é a placa, a igreja não é o CNPJ, a igreja não é a instituição. A igreja são pessoas que se tornaram família, unidos pelo sangue de Jesus. A ceia, assim como a Páscoa, é reunião de ambiente familiar. Ela acontece num ambiente de família. Ela acontece num ambiente de irmãos e irmãs. E aí a gente olha esse grupo aqui, irmãos, esse grupo aqui era difícil demais. Tinha gente impetuosa, que não pensava para falar. Tinha gente aqui que roubava, que mentia. Tinha gente aqui que a gente olha e eles têm assim, perfis diferentes. Uns eram mais novos, outros eram mais velhos, uns eram mais mansos, outros eram mais intrépidos. Partidos políticos, tinham vários segmentos aqui. Todas as cores do judaísmo estavam representadas aqui politicamente. Mas eles foram unidos como família, eles foram unidos, e a ceia quer mostrar isso de forma clara. A união deles seria agora pelo derramar de um cálice, que era o sangue do Filho de Deus. Irmãos, esses homens tiveram muita clareza disso, porque eles que ensinaram a igrejas tudo que nós cremos. Foram esses homens que estavam ao redor de Jesus naquele dia que ensinaram, à exceção de Judas. E eles tiveram muita clareza quando eles viram Jesus ressurreto, de que o sangue dele era o sangue da aliança, do pacto. Ceia tem essa relação nossa com Deus, clara, o sangue dele vertido e aspergido sobre nossas cabeças, nos purificando e nos salvando. Mas é claro também de que nós somos chamados para construir não laços de companheirismo, não laços de coleguismo, não laços de, oi, beleza, é meu conhecido, mas nós somos chamados a construir laços de irmãos e irmãs. O que Lucas queria transmitir, que a igreja percebesse, os seus leitores percebessem, era a proximidade com Jesus e uns com os outros. Tanto que Jesus diz, ele pega o cálice, toma o cálice, agradece a Deus e ele passa o cálice. Ele disse: tomem e partilhem entre vocês. Tomem e partilhem.
Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união no quê? No sangue do Cordeiro, no sangue do Filho de Deus. Nós somos unidos no sangue de Jesus. O texto avança, queridos. O texto avança. Os versículos 19 e 20 nos dizem assim: tomou o pão e agradeceu a Deus, depois partiu e deu aos discípulos. Veja o que ele diz, versículo 19: este é meu corpo. Este é meu corpo. Irmãos, tinha um pedaço de pão na frente deles. Pensa a cena. Mas ele não diz, esse é um pão que simboliza. Não, acabou agora. Todas as vezes que vocês olharem para esse pão, não tem mais nada a ver com aquilo que aconteceu no Egito. Tem a ver com aquilo que vai acontecer comigo agora, quando a gente sair daqui. É o meu corpo que vai ser dado. Igual eu estou dando esse pão em favor de vocês, o meu corpo vai ser dado em seu favor. Este é o meu corpo entregue em favor de vocês. Em outras versões, oferecido por vós. Era muito claro que Jesus estava dando um pão, irmãos, que é o alimento. O pão para nós é lanche. Eu não vou comer não, vou comer um pão. Para eles não. Para eles o pão era o nosso arroz com feijão. Eles tinham misturas que eles comiam com pão. E é assim até hoje. Eles têm aquele tachão grande assim, as pessoas sentam ao redor e a comida está ali, e eles vão com o pão, com o próprio pão, pegando a comida, e eles vão passando na vasilha o próprio pão. É como eles comem. Então o pão aqui não é assim, é um lanchinho que eles vão fazer, assim, sabe, é o intervalo entre uma refeição e outra, não. Jesus está mostrando o pão que para eles é comida diária, que sustenta, que alimenta, que dá energia para o corpo, e ele está dizendo, sabe qual é o pão de vocês agora? O meu corpo, a minha entrega, o que eu farei agora. E eu estou fazendo isso não por mim, mas em favor de vós. Versículo 20 diz assim: depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho, então eles comeram. Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Esse agora, naquela você esquece. Agora o pão, você esquece. Agora o pão é meu corpo. E esse cálice agora, o terceiro cálice do encontro pascal, ele vai ter uma dimensão nova. Não vai ser mais para olhar lá para trás, para aquele evento. Agora é algo novo. Sabe por quê? Porque este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, derramado em favor de vós. Interessante que quando ele fala do corpo, ele fala que ele está oferecendo o corpo dele em favor de vós. Mas quando ele fala do sangue, ele diz que será derramado em favor de vós. Eu não fugirei do propósito do Pai. Eu não abandonarei o propósito do Pai. Eu não vou desistir de obedecer ao Pai, mesmo que o sangue me seja derramado, porque há um propósito maior nisso: a sua vida, a sua família, a sua salvação, a sua libertação. Romanos, capítulo 6, versos de 8 a 11, é um texto muito conhecido. É um resumo muito bem feito do que do entendimento paulino. Dá uma olhada. Romanos 6, de 8 a 11. Ora, se já morremos com Cristo, eles estavam todos vivos, tá, irmãos? Estavam todos vivos fisicamente, mas olha como Paulo se refere à vida deles. Se já morremos com Cristo,
cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte já não tem domínio, pois, sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Irmãos, isso aqui é um jogo de palavras, parece intrincado, mas o que Paulo está querendo dizer com muita clareza é o seguinte: porque Jesus morreu, porque o seu corpo foi dado, o seu sangue derramado, e ele venceu a morte e ressuscitou, nós temos vida. Não é uma possibilidade de vida, não é assim, talvez aconteça, se der tudo certo, vai acontecer. Paulo não tem essa ideia, isso não é teologia paulina, isso não é ensinamento bíblico. Nós vamos ficar sendo crente aqui para testar isso, para ver se vai dar certo no final. Não é isso, irmãos. Não é assim, entra para cá e vamos fazer um test drive. Não é nada disso. Paulo está dizendo o seguinte: aqueles que morrem em Cristo Jesus, eles ressuscitam em Cristo Jesus, eles têm uma vida nova em Cristo Jesus, e nada e nem ninguém vai mudar isso. Sabe por que é assim? Porque ele venceu a morte. O maior inimigo, aquele que nenhum de nós daria conta, como não damos mesmo, mas ele deu por nós. Ele tirou o ferrão da morte. A morte morreu. Quando? Quando que a morte morreu, irmãos? Na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo. A morte morreu na morte de Cristo, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. É isso. Isso custou para Jesus. E porque custou para Jesus e nos é oferecido graciosamente, não fujam de sofrimentos, não corram. Vivam um viver digno do Evangelho, vivam um viver digno do nome de Jesus que você carrega. Vivam um viver digno, alinhado com o seu Senhor, que também é o seu Salvador. Vivam um viver digno daquele que derramou o seu sangue, entregou o seu corpo em seu favor. Irmãos, eu quero encerrar a minha fala fazendo algumas considerações finais agora. Nós, a Igreja Batista, entende a ceia que o pão é pão mesmo. Pão é pão. O cálice é suco de uva. Não há agora nós vamos comer o pão, o corpo de Cristo aqui, e cada um não pode nem morder porque é o corpo de Cristo. Nós não entendemos dessa forma em absoluto, irmãos, porque nós não encontramos respaldo disso na palavra. Agora, é o que isso nos traz à memória, é o que isso está, e quando eu olho, quando eu participo desse banquete, quando eu participo dessa mesa, quando eu estou diante desses elementos, o que vem à minha mente? A entrega de Jesus em meu favor, para mudar a minha vida, para me tirar da morte para a vida, para perdoar os meus pecados. Para mim é de graça, eu recebo, isso foi oferecido a mim, eu não podia conquistar, eu não podia alcançar, era muito mais alto do que eu nunca alcançaria isso, mas isso me é entregue, isso me é oferecido, o meu perdão, a salvação, a vida eterna, a vida com Jesus, um propósito de vida, a graça de Deus foi derramada sobre minha vida. Não dá para participar da ceia com outro pensamento, não dá para participar da ceia com outro entendimento. Eu recebi a salvação de graça, Jesus me chamou, Jesus me salvou, Jesus ficou nítido para mim, ele falou comigo de um jeito que eu o compreendi, Ele se manifestou a minha vida de um jeito que fez sentido para mim, e só Ele sabia o jeito que faria sentido para mim. Ele veio ao meu encontro para me salvar. Mas os elementos da ceia e a própria cerimônia, elas apontam também para o futuro.
é muito legal, muito significativo, quando Apocalipse, quando João tem a visão, João tem uma revelação dada por Deus, o que ele vê? Ele vê o céu, ok? Ele vê o céu. João, abre-se o véu, abre-se a cortina, e o que ele vê? Ele vê o céu. E ele vê um cordeiro. Uma das visões que ele tem é do cordeiro que foi morto e reviveu. Ceia aponta para frente, para esse tempo e, sobretudo, para o vindouro. Quando a gente participa da ceia, irmãos, nós estamos olhando também, não para uma hipótese, não para uma ideia, não para uma possibilidade de que Jesus vai voltar. Porque se eu creio que ele veio e que os elementos que estão postos sobre a mesa é fruto da vinda dele, corpórea, física, histórica nessa terra, assim como ele veio, ele vai voltar. Não é possível crer que ele veio se eu não creio que ele vai voltar, irmãos. É impossível crer que ele veio, mas ele voltou, não sei se ele vai voltar. Ele vai voltar, assim como ele veio, ele vai voltar. Irmãos, olhem para frente com esperança. Olhem para frente com esperança em Deus. Olhem para frente, que existe um Deus que cumpre promessas. Olhem para frente, que existe um Deus misericordioso. Olhem para frente, que existe um Deus que há de cuidar dos seus filhos. Olhem para frente, que existe um Deus que há de cuidar dos seus netos. Olhe para frente, que o Senhor vai cuidar de você até o final. O Senhor vai cuidar de você na sua velhice. O Senhor vai cuidar de você quando suas forças fraquejarem. O Senhor vai cuidar dos seus até o fim. Ele não se acovarda, ele não falha, ele não chega atrasado. Olhe para frente com esperança em Deus. Irmãos, não dá para a gente participar da ceia do Senhor e ter o temor do futuro, como se o futuro estivesse nas mãos de outro, que não o Senhor que reina soberanamente. Última consideração, irmãos. Quando nós olhamos para trás, para o começo, a gente vê um jardim, o jardim de Deus. A gente vê Deus e homem e toda a obra criada em harmonia, em equilíbrio, em perfeição. Mas quando a gente olha para frente, a gente vê uma cidade, a cidade de Deus. Não uma região do Rio de Janeiro, não. Mas a cidade da perfeição de Deus. Onde nenhuma lágrima mais rolará dos nossos rostos. Onde aquilo que hoje nós vemos em parte, nós veremos face a face. E as marcas do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, estarão diante de nós, como um dia estiveram diante de Tomé. Um dia, em breve, você estará diante do seu Salvador, do seu Senhor. Viva para Ele, viva com Ele, desde já e para sempre. Aleluia. E glórias a Deus.